Certa vez eu ouvi uma seguinte frase, foi bem na época onde a gente estava comemorando os 500 anos da Reforma. E o pastor disse a seguinte frase: os reformadores elaboraram respostas para aquele tempo. Certo. Precisamos olhar para frente. Sim. Não foi exatamente nessas palavras, mas foi mais ou menos assim que ele disse. Eu já ouvi pessoas comentando que presbiterianos, alguns batistas mais tradicionais, têm a tendência de olhar muito para trás. Certo. Para aquilo que foi feito na Reforma, e há uma supervalorização do que aconteceu 500 anos atrás, e esquece um pouco de olhar para frente. Certo. Você acha que a gente que pertence à denominação histórica, a gente fica muito preso ao passado? Como é que a gente pode olhar para trás, para aquilo que foi feito há 500 anos, sem retirar os nossos olhos para o futuro, para aquilo que nós temos a fazer hoje? Esse é o desafio, né? Agora, uma coisa é certa: quem não olha para o passado, ele ignora as suas raízes, né? Exato. Se nós estamos hoje aqui com a questão da liberdade de culto, tudo isso teve um preço, e o preço foi pago por pessoas lá atrás, né? E toda vez que nós não olhamos para isso, nós temos a tendência a desvalorizar aonde você está. Isso. E isso é tão sério porque a vida do cristão é olhando para Cristo. Nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás. Estamos Exato. olhando para a cruz de Cristo e o que ele fez naquela cruz. Então, se nós olharmos apenas por o que está adiante de nós, sem olhar para aquilo que foi, o que nos constitui como igreja, como teologia, como cristão, nós também não saberemos o que fazer no futuro. Agora, uma grande verdade a gente também não pode ignorar que adiante de nós há um futuro. E que nós precisamos responder a novos anseios, novos desafios, que vão surgindo com a própria sociedade, que vão surgindo com os anseios da sociedade. Então, sim, a igreja precisa olhar para o passado, também precisa viver o presente, qual é a realidade dela nesse momento, e sempre com o olho na ordenança de Cristo Jesus, do ID. E sempre olhando qual é a missão dela no momento em que ela está vivendo e o planejamento esse planejamento futuro. Então, esse é o desafio. A grande verdade é essa. E se tem uma coisa que a gente pode aprender com eles, é todo o movimento missionário que eles começaram a fazer. Sim. Tanto que a gente é fruto de um movimento que começou há 500 anos atrás. Sim. Né? Na época do Brasil Colônia, Calvino ainda mandou missionários para cá. Sim. Né? Então, a gente é fruto desse movimento que começou há 500 anos. Eu diria que a gente tem que valorizar o chão que a gente pisa. Exatamente. Porque esses caras cimentaram o chão para que a gente pudesse pisar. E é algo interessante isso que nós estamos dizendo, porque, assim, infelizmente hoje nós vemos distorções do Evangelho. Extremas distorções do cristianismo, de igrejas que poderiam ser consideradas como heresias, de um Cristo diferente, de uma comunidade diferente, de uma abordagem diferente da palavra de Deus. E isso, muitas vezes, é falta de não ter um passado. Você está entendendo? Porque a gente tem uma tendência de acreditar que tudo que é moderno é melhor. E não, nem sempre é assim que as coisas são.